Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de revisão. Eu sou a professora Fernanda Sampaio e hoje nós vamos de novo nos reencantar pelo mundo maravilhoso dos materiais de design. Todos os materiais que estão disponíveis para vocês conhecerem, pesquisarem e utilizarem em seus projetos de design. Vamos revisar? Lembrando que em nossa primeira unidade, chamada Ciência dos Materiais, nós vimos que essa ciência, ela surgiu a partir do conhecimento de outras áreas. Vocês estão lembrados? A ciência dos materiais é uma disciplina que surgiu dos conhecimentos da química, da física, junto com os conhecimentos dos materiais de engenharia, que eram as ciências que estudavam o comportamento dos materiais, como eles se comportavam na natureza, a disposição de umidade, sol, calor, em contato com químicos, né? Ou até mesmo em contato com a utilização. Então, o estudo da ciência dos materiais foi o que nos fornece as bases para o estudo dos materiais e dos processos de acabamento que estão disponíveis para você, futuro designer, utilizar em seus projetos de maneira mais acertada possível. Então, esse estudo vai ser o que vai te dar a base, né, para você conhecer esse universo e aprender a identificar os materiais, estudá-los e aplicá-los em seus projetos. Então, o primeiro assunto que nós precisamos relembrar é a classificação dos materiais. A classificação dos materiais, ela é muito importante para a gente saber com qual classe de material você está lidando. As classes de materiais, de forma geral, apresentam propriedades parecidas entre si e formas de manejo que você precisa conhecer para entender qual a melhor aplicação em seu projeto. Então, a classificação dos materiais, nós vamos ter como materiais naturais, lembrando, dentro dos naturais, o que nós temos? Os orgânicos de fonte animal, os orgânicos de fonte vegetal e os inorgânicos. Depois nós temos a segunda classificação dos materiais, que são chamados materiais de engenharia. Nesse caso, são materiais que passam por processos tanto de extração, químicos, finalização e acabamentos. Por mais que muitos deles, vocês lembram, são extraídos de alguns minérios ou jazidas naturais, eles não podem ser considerados materiais naturais, porque eles não são utilizados da forma bruta com que são extraídos da natureza. Os materiais naturais só são assim considerados aqueles que você extrai e utiliza da forma mais próxima ao qual é encontrado, certo? Então, esse é o primeiro conhecimento base que vocês têm que sempre ter em mente. E depois disso, o que é importante? O que vocês precisam estudar mais a fundo? As propriedades dos materiais.
Então, o que nós estamos falando quando nós falamos de propriedade dos materiais? Nós vamos falar que os materiais eles devem ser estudados e analisados quanto às suas propriedades, ou seja, as suas formas de agir. Sejam as formas de agir mecânica, física ou quimicamente. Então, nós temos, por exemplo, as propriedades físicas, que incluem as propriedades mecânicas, térmicas, elétricas, ópticas e de estabilidade dimensional, e as propriedades químicas ou físico-químicas. Essas propriedades você deve utilizar para adequar ao ambiente, ao público ou à utilização de um objeto. Por exemplo, quando nós falamos de densidade dimensional, vocês lembram dessa aula? Nós estamos falando de produtos, por exemplo, materiais que mudam de dimensão quando submetidos a alguma reação química. Então, se você tem um material que quando é colocado na umidade aumenta ou se deforma, você não vai utilizar, por exemplo, em um objeto utilizado numa área externa de uma casa ou uma área de lazer. Conseguem entender como as propriedades são fundamentais? Lógico que aqui nessas aulas e nesse material, nós não podemos esgotar todas as propriedades e todos os procedimentos técnicos e laboratoriais que existem para você testar os seus materiais. O que vocês precisam é compreender a utilização e a importância desses testes. Então, quando nós falamos de propriedade dos materiais, nós temos que lembrar que essas propriedades são estudadas em laboratórios e para chegar na conclusão, essas normas são estabelecidas por organizações como a Internacional ISO e pela brasileira ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então existem esses manuais técnicos sobre todos os materiais e eu deixo aqui uma recomendação para vocês pesquisarem e se interessarem por esses manuais. Então vamos revisar quais são algumas das principais propriedades dos materiais. Algumas delas, por exemplo, resistência à tração. Vocês lembram? Resistência à compressão, resistência à flexão, resistência ao impacto, teste de dureza, condutibilidade térmica, transparência, estabilidade dimensional e densidade. Nós falamos nas nossas aulas sobre essas propriedades e vocês estão aqui convidados a estudar mais a fundo as outras testes e outras propriedades que existem. Essas são as propriedades básicas que todo designer precisa saber ao lidar com materiais. E aqui nós partimos para o projeto, né? Então nós temos uma metodologia projetual de como utilizar os materiais no seu projeto. Você sempre vai focar na necessidade ou na sua nova ideia. É ela que vai nortear as próximas etapas. Quando você tem um novo produto para ser desenvolvido, você tem um design conceitual, que você precisa buscar soluções. Nessa etapa, você abre o seu hall de possibilidades e inclui materiais diversos. Na segunda etapa, você vai fazer análise e exploração. Então, você vai pegar esses materiais, submeter a teste, submeter a análise, para explorar as possíveis soluções e delimitar o seu projeto. Na etapa 3, projeto detalhado, você vai partir para a prototipagem. A prototipagem é fazer objetos, fazer peças testes, para você poder realmente comprovar se o material que você escolheu para esse projeto é o melhor para você. Então, por isso você precisa ter esse conhecimento amplo sobre o universo dos materiais, saber tudo que nós temos disponíveis para utilizar nos projetos. Então, nós começamos o estudo dos materiais com os materiais naturais. Como eu já disse, vocês devem lembrar da nossa aula, os materiais naturais são considerados naturais porque são aqueles que a gente pode utilizar da forma mais próxima como a gente encontra na natureza. Eles às vezes passam apenas por processos de limpeza, lavagem, mas nunca de transformação. Essa é a palavra-chave. Os materiais naturais não necessitam de transformação da matéria. Então, o que a gente tem? Materiais orgânicos animais,
orgânicos vegetais e materiais naturais inorgânicos. Os materiais naturais orgânicos de fonte animal são aqueles extraídos de peles, pelos ou secreção. Essa é uma categoria muito interessante. Então, nós temos os pelos, como por exemplo a lã de carneiro, alpaca, carneiro. Nós temos alguns outras, lhama, vários materiais interessantíssimos dos pelos dos animais, um material muito antigo utilizado pelo homem. Nós temos as peles, né, de todos os animais aí que podem ser utilizadas pelo processo de fabricação do couro. Alguns animais muito interessantes, como hoje os novos estudos sobre a pele de tilápia. Deixo aqui essa curiosidade para vocês estarem pesquisando e falamos delas no material didático também. E depois nós temos os de secreção, que é uma categoria muito interessante, poucas pessoas se lembram e sabem, mas nós falamos disso na aula, que é a seda. A seda, ela é uma secreção natural do bicho da seda, um material interessantíssimo, que só existe ele na natureza com essas propriedades. E a pérola? A pérola também é um material natural de origem orgânica animal, porque ela é produzida pelas ostras e ela é muito utilizada na joalheria. Os materiais naturais orgânicos de fonte vegetal, eles são amplamente usados em projetos onde a gente usa fibra, fios e tecidos. Aqui nós temos uma infinidade de materiais muito conhecidos como algodão, fibra de coco, cânhamo, juta, linho, malva, rami, sisal. E aqui nós entramos também com algumas matérias-primas como a madeira, a cortiça e o bambu. E agora nós vamos revisar um pouco sobre as madeiras. Então, as madeiras são muito utilizadas em construção civil, mobiliário, utensílios domésticos, decoração e revestimento. Vamos lembrar que a secção transversal da madeira vai ter sempre essa característica casca, alburno, cerne e medula, a casca como um material que é dispensado e o cerne a parte nobre da madeira. As madeiras têm dois grupos, que nós conversamos, as economicamente reflorestáveis e as nativas, que são obtidas por exploração. Esse conteúdo é muito importante para nós pensarmos sempre utilizar material certificado. Nunca utilizar um material que está aí por causa do reflorestamento. Depois nós temos os materiais naturais inorgânicos. Essa classificação é muito importante, pois essa classe de material são de fontes não renováveis. Lembra que nós conversamos? Fontes não renováveis são aquelas que a gente não tem como fazer de novo. Elas são de origens geológicas, formações terrestres que já estão aí. Então, nesse grupo, nós vamos ter o quê? Os minerais metálicos e os não metálicos. Lembrando que os materiais metálicos, nós estudamos esse grupo separadamente. E aqui, dentro dos materiais naturais, nós estudamos os materiais inorgânicos não metálicos. O primeiro material inorgânico não metálico são as pedras naturais. Elas são formações que se dão nos ambientes geológicos, através da pressão, temperatura e composição química. Essas pedras naturais, elas são utilizadas muito próximo da forma como é extraída, passando apenas por processos de lavagem e acabamentos que não transformam o material. Depois, nós já entramos nos materiais industriais não metálicos. Aqui, essa classe, ela é considerada já um material industrial, apesar de ter a sua fonte primária extraída da natureza, ela não é utilizada da forma como ela é extraída. Ela passa por um conjunto de processos físicos e químicos para a sua transformação. Lembra que nós conversamos sobre as cerâmicas? Então, as cerâmicas são materiais, eles são materiais industriais que têm a sua própria classificação. Aí vocês podem se perguntar, mas eles são extraídos, da terra, de jazidas. Porém, elas passam por processos químicos e são incluídas outras matérias-primas
orgânicas e inorgânicas na pasta. Por isso, ela não é considerada um material natural. Esse é um dos principais conceitos que eu quero que vocês tenham. Atualmente, existe uma infinidade de aplicação para cerâmicas muito interessantes, como turbina de motores, próteses dentárias, componentes para a indústria aeroespacial. E essas aplicações mais contemporâneas só são possíveis por causa da tecnologia dos materiais e os estudos científicos. Lembrando que as cerâmicas passam por principais 3 processos de fabricação: a extrusão, a moldagem e a prensagem. Por isso nós vamos assistir agora um vídeo muito interessante falando sobre como são feitos os tijolos. Um exemplo de matéria cerâmica muito interessante, né? Pessoal, deixei aqui para vocês o link para vocês assistirem o vídeo completo. E agora, lembrando, os vidros, que fazem parte da classificação das cerâmicas. O que é interessante saber dos vidros? Que eles são um líquido super resfriado e eles se comportam como sólidos. Vamos lembrar da classificação? Ele tem várias propriedades físicas, químicas que vocês vão utilizar nos projetos. E o legal é vocês lembrarem das classificações dos vidros. Vidros moles, vidros duros e super duros, que estão aqui relacionados com a tecnologia de fibra de vidro, muito utilizada com a internet e outros componentes eletrônicos. E então a gente vai passar para os polímeros sintéticos. Os polímeros são os materiais industriais mais versáteis à disposição do homem. Por que ele é versátil? Porque os projetos de polímeros permitem a utilização de cores, transformação, moldagem, e ele é o universo que todos nós chamamos de plásticos. A classificação dos polímeros, então, é termoplásticos, que vocês lembram, é o plástico comum, os termofixos, muito conhecidos em painéis de carros, e os elastômeros, que são as borrachas, muito utilizada, por exemplo, em pneus. Essa classificação, ela envolve um universo muito vasto de materiais, que também deixo aqui para vocês estudarem, pesquisarem e irem atrás de novos conhecimentos. E agora nós vamos ver mais um vídeo, que é de onde vêm os plásticos e suas curiosidades. Bom, o primeiro plástico foi desenvolvido no início do século XX e registrou um desenvolvimento acelerado a partir de 1920. Esse material é relativamente novo se comparado a outros como o vidro e o papel, e ao longo dos anos passou a estar presente em quase tudo que usamos. A palavra plástico tem origem grega e significa aquilo que pode ser moldado. Além disso, uma importante característica do plástico é que ele mantém a sua forma após a moldagem. Além disso, o custo e a facilidade de manuseio transformou ele no que é hoje. O plástico vem das resinas derivadas do petróleo e pertence ao grupo dos polímeros. Mas como ele é retirado e produzido? Na refinaria, o petróleo é fracionado em vários subprodutos, como a gasolina, a nafta e o óleo diesel, entre outras. E é justo do subproduto nafta que vem o plástico. No processo de fabricação do plástico convencional, o petróleo é transformado em resina plástica. As resinas ou nafta passam por processos específicos, que dependem do plástico que se quer fabricar. A composição química é modificada para que se tenha disposições diferentes para a produção de diferentes plásticos, como os transparentes ou coloridos. Por sua vez, o petróleo é um líquido viscoso menos denso que a água e formado por uma mistura complexa de compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos. O petróleo se originou de restos de seres vivos, ou seja, animais e vegetais, ao longo de milhões de anos. Estima-se que as reservas de petróleo mais novas tenham no mínimo 10 milhões de anos e que sejam remanescentes dos restos de milhões de dinossauros e milhões de toneladas de vegetais dessa mesma época.
Para se transformar em petróleo, esse material biológico sofreu durante milhões de anos a influência direta do calor interno do nosso planeta e uma pressão absurda de milhões, bilhões e até trilhões de toneladas de terra e rocha, deixando todo esse material à mercê de um evento único. Uma outra curiosidade é que, se pensarmos dessa forma, caso você tenha um dinossauro de plástico em sua casa, na verdade você possui um dinossauro real. Um dinossauro feito de dinossauros. Só não vai esperar que ele ande por aí. Sendo assim, quase todo o plástico que usamos vem do petróleo, mas também existem alguns que vêm das plantas, como por exemplo o algodão. Contudo, são menos usados e mais difíceis de produzir. Realmente, temos muitas coisas para refletir sobre a utilização dos plásticos em nossos projetos. Deixo para vocês o link para vocês assistirem o material na íntegra. E agora vamos então entrar para o universo dos metais. Os metais, eles podem ser ferrosos ou não ferrosos, certo? E o mundo do metal está relacionado com minérios presentes na crosta terrestre. Então aqui também nós estamos falando de uma indústria que envolve a extração e envolve principalmente duas indústrias, a metalurgia e a siderurgia. A metalurgia está envolvida na extração e no refino. Ela é um conjunto de operações complexos que extraem os minérios que desenvolvem todos os metais. Aqui na imagem vocês podem ver, geralmente essas áreas de metalurgia não é uma área muito bonita, principalmente para quem está aí preocupado nas questões ambientais, né? E a siderurgia é o processo de transformação dos minérios em ligas, principalmente ferrosas, né? Que é a que mais se faz no mundo. E aqui nessa imagem vocês devem lembrar de uma siderurgia de Xangai. Isso é um alto forno. A altas temperaturas são utilizadas para essa transformação. E aí nós lembramos que os metais ferrosos. Os metais ferrosos têm o ferro e as ligas derivadas do ferro, principalmente o aço. O aço é uma liga metálica de ferro com propriedades muito superiores ao ferro. O ferro é extraído da hematita. Esse é o principal minério onde se extrai e produz o ferro. As ligas metálicas, então, elas podem ser feitas com silício, carbono, enxofre, manganês e fósforo. E é assim que são feitas as ligas metálicas ferrosas. E agora nós vamos conversar sobre o fórum da nossa disciplina, que eu convido vocês para fazer a leitura comigo. Então, no campo do design, além das discussões sobre os aspectos objetivos do projeto, as discussões em diálogo com questões socioambientais são hoje fundamentais e imprescindíveis para que novos produtos sejam absorvidos e bem recebidos pelos consumidores. As reflexões sobre os aspectos ambientais no design de produtos são discutidas desde a década de 1970. Porém, segundo Rubens, a discussão mais intensa sobre produtos e estilo de vida mais sustentáveis e a introdução de produtos com design ecológico só foi possível com a real percepção dos aumentos dos índices de poluição ambiental, com a crise ambiental e a perda dos recursos naturais e da biodiversidade. Nesse cenário, o designer deve ter novas abordagens para seu projeto, deve analisar criticamente as cadeias produtivas tradicionais, procurando novas alternativas associadas aos chamados materiais alternativos, que são provenientes de reaproveitamento ou fontes renováveis, de formas que busquem superar problemáticas ambientais, redução dos insumos não renováveis e com maiores funcionalidades produtivas, de forma que esses novos produtos se apresentem como opções promissoras ao design para a sustentabilidade. Então agora eu te convido a participar dessa importante discussão. Gostaria que você relatasse uma pesquisa sobre alguma marca, pode ser de um produto de moda, mobiliário, decoração, que esteja utilizando algum tipo de material alternativo.
Traga essas informações para a discussão e dê sua opinião sobre o design selecionado. Então vocês podem ver que essa discussão é atual e necessária. Por isso eu convido vocês a participarem do nosso fórum. E agora nós vamos para a nossa APA, Atividade Prática de Aprendizagem. Em nosso cotidiano, nos deparamos com diversos tipos de embalagem para os produtos que utilizamos. Em nosso repertório mental, existem padrões de embalagens, normalmente mais usuais para determinado tipo de produto. Todavia, nos deparamos com soluções de design de embalagens cada vez mais inovadoras, inclusive quanto à questão da escolha dos materiais. Para exercitar a prática de busca por referências projetuais, propõe-se a pesquisa de um exemplo de solução que considere inovadora no âmbito do design de embalagem, destacando a escolha do material. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma rápida descrição sobre a solução pensada para a embalagem, destacando esse material utilizado. Então, vocês vão buscar embalagens que privilegiem a questão da reciclabilidade e ou reutilização de materiais. Esse assunto, casa com as discussões mais atuais do design e aquilo que nós, designers, precisamos ter: inovação, tecnologia e novos materiais, focados nos desejos dos públicos consumidores e na sustentabilidade. Encerramos aqui essa nossa disciplina. Eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês ficarem tão encantados e apaixonados pelo universo dos materiais, assim como eu sou. Um universo que exige pesquisa cotidiana, interesse, criatividade acima de tudo. Vocês serão designers e irão utilizar muito essa disciplina na vida de vocês. Eu desejo todo o sucesso nessa caminhada universitária. Encerramos aqui e nos encontramos em novas possibilidades.